Aliás, por falar em tá difícil viajar, né? Tudo ficou mais difícil desde o dia 11 de setembro de 2001. 20 anos hoje dos atentados em Nova York, em Washington. O que mudou, infelizmente, o mundo para pior. O mundo está lembrando hoje esse ataque que transformou o mundo. Portanto, estamos falando de 20 anos dos famosos atentados de 11 de setembro de 2001. Uma tragédia mundial. Os Estados Unidos eram o alvo dos terroristas, mas as consequências foram para todo mundo, né? A gente perdeu muito da nossa liberdade. Entrar no aeroporto ficou mais difícil, entrar num ponto turístico ficou mais difícil, tudo ficou mais difícil e mais caro por conta destes ataques. 2.996 pessoas morreram só na cidade de Nova York depois que os aviões se chocaram contra as torres gêmeas do World Trade Center. Eu transmiti isso, como vocês sabem, e para mim é muito forte falar a respeito do que aconteceu lá. Em homenagem às vítimas do atentado, muitas cerimônias são realizadas no dia de hoje. Todo mundo, mas especialmente nos Estados Unidos. E por isso, nós vamos ao vivo a Nova York conversar com minha amiga Evelyn Bastos, que está lá pertinho ali do chamado Marco Zero, trazendo informações a respeito destas homenagens. Oi, Evelyn. Boa tarde, amiga. Oi, Zucatelli, muito boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui na tela da Record TV. Pois é, nós estamos, como você disse, bem aqui, pertinho do Ground Zero, né, do Marco Zero, um local que você conheceu muito bem. E bem aqui do ladinho de onde acontecem as homenagens nesse momento a todas as vítimas que morreram naquele dia 11 de setembro de 2001, tem um outro memorial que é o local bem onde nós estamos em frente. Eu vou mostrar aqui para vocês, é um memorial em homenagem aos bombeiros que acabaram morrendo naquele dia durante os resgates nas Torres Gêmeas. Foram 343 bombeiros que morreram naquele dia. Esse memorial que vocês estão vendo agora aqui na imagem do Victor Albuquerque fica bem ao lado do quartel, no muro do quartel, que também acabou sendo parcialmente destruído naquele atentado. E aqui acontecem muitas homenagens para os bombeiros, para os socorristas ao longo do dia de hoje. Já aqui do meu outro lado, num local, Zucatelli, que ainda está bloqueado para a imprensa e também para a população, acontecem as homenagens para as vítimas e é possível que essa cerimônia termine em aproximadamente 5, 10 minutos e então o local pode sim ser aberto para a população e também para a imprensa que está reunida hoje aqui em Nova York para mostrar todos esses acontecimentos. O presidente americano Joe Biden veio até a cerimônia aqui em Nova York, participou do comecinho da cerimônia junto com outros ex-presidentes, o Barack Obama e o Bill Clinton, mas o Biden já saiu daqui, já se deslocou para um outro ponto daqui dos Estados Unidos, onde também caiu um avião, lá na Pensilvânia, participou das primeiras homenagens por lá também, segue lá neste momento, ao lado do ex-presidente George W. Bush, que era o presidente americano na época dos atentados em 2001, e na sequência o Joe Biden passa a seguir para a Virgínia, né, um outro estado americano, onde fica o Pentágono, a sede do Departamento de Defesa americano, que também foi atacado pelos terroristas que sequestraram 4 aviões naquele dia que marcou a história para sempre. Então, Zucatelli, nós continuamos aqui cobrindo todas essas homenagens, acompanhando ao longo de todos os dias e com uma programação especial aqui na tela da Record sobre todos os acontecimentos desse dia tão especial, né? Um marco, 20 anos, 2 décadas daquele dia que realmente mudou a geopolítica no mundo, mudou, como você falou antes, a segurança nos aeroportos. Realmente foi um marco para todo mundo, não só para os americanos que viveram esses dias de terror de uma forma mais intensa, mas realmente mudou para todos nós, né, Zucatelli? Com certeza, Evelyn. Para nós, jornalistas, né, que viajamos muito, a gente vive em aeroporto, vive em avião, eu vou até pedir um relato teu disso, porque você morou aí em Nova York como eu. E eu lembro das pessoas, sempre alguém tinha uma história para contar. Exatamente onde você está, depois até acho que tem até um trechinho de uma reportagem que eu fiz aí, nesse memorial em homenagem aos bombeiros, ó, até um trecho que a gente estava mostrando, conversando com eles. Sempre alguém aí em Nova York tem alguma história para contar, de um familiar, do que viveu. As pessoas sempre têm algo a dizer, que é o never forget, jamais esquecer, né, Evelyn? Você deve ter vivido isso várias vezes conversando com os americanos aí em Nova York.
Com certeza, Zucatelli. Essa aqui é uma região que sempre tem histórias para contar e é muito bonito que são histórias bonitas e positivas, apesar de esse lugar ter sido marcado por uma tragédia tão grande, né? Porque o que ficou da memória dessas vítimas que acabaram morrendo nos atentados foram as lembranças boas que os familiares, os amigos e até mesmo as testemunhas daquela ocasião têm para contar, né? São cenas que a gente viu aí ao longo desses 20 anos de pessoas fazendo de tudo para resgatar o próximo, para salvar a vida do próximo. Então, realmente apesar desse espaço ser um espaço muito pesado, de sentimentos tão conflitantes, né, que são trazidos à tona para todas as pessoas que vêm até aqui, mas também essa lembrança da solidariedade, da ajuda, da busca, do amor entre as pessoas que não se conheciam, né, e que doaram as suas vidas para salvar outras vidas, o que é algo belíssimo. Então, são relatos que a gente realmente escuta ao longo de qualquer momento que a gente venha até aqui. Mas, Zucatelli, especialmente nessas últimas semanas, a gente fez uma cobertura muito especial aqui na Record TV sobre esses 20 anos dos atentados e a nossa equipe teve a oportunidade de conversar com pessoas, sobreviventes, que durante esses 20 anos nunca falaram sobre o que aconteceu e deram a honra à Record TV, confiança à Record TV, de nos escolher para serem as primeiras pessoas a ouvirem esses relatos. Então, realmente, nós fizemos reportagens muito impressionantes, muito impactantes e muito emocionantes e com entrevistas exclusivas. O que muita gente pensa que é impossível, né? Ao longo desses 20 anos, todo mundo acredita que tudo já foi falado sobre o que aconteceu aqui. Mas são quase 3 mil vítimas, mais de 3 mil famílias que foram afetadas. E vale a gente lembrar também que muitas pessoas ao longo desses 20 anos também adoeceram, né, Zucatelli, em decorrência da fumaça que foi inalada aqui nessa região do Marco Zero. Você se lembra bem de tudo o que aconteceu, de muitas pessoas que acabaram desenvolvendo doenças respiratórias, câncer por causa da inalação dessa fumaça. Então, a gente entrevista muitas pessoas, fala com muitas pessoas e para a maioria das pessoas realmente elas falam o 11 de setembro não acabou no 11 de setembro de 2001. O 11 de setembro ainda é vivido por muitas pessoas todos os dias e por novas pessoas que acabam sendo novas vítimas, né, dessa fumaça tóxica que acabou tomando conta dessa região aqui do Baixo Nova York, do Baixo Manhattan, como chamam, que inalaram aquela fumaça naquele dia e nos meses seguintes, mais ou menos uns 9 meses, né, no tempo aí de recuperação dessa região. Não, a destruição foi enorme e a reconstrução foi mais demorada do que se esperava, né? Porque os americanos são conhecidos por isso, né, Evelyn? Por uma capacidade de reconstrução, por uma capacidade de transformação muito grande. Isso que você falou é verdade. Eles conseguem encontrar um olhar positivo para frente, né? Acreditando que dá para mudar isso depois de algo tão trágico. Mas, de qualquer maneira, essa reconstrução foi muito difícil, porque ela era muito sofrida. Ela foi muito sofrida para as pessoas, porque demorou muito para primeiro você limpar essa área, né, Evelyn? O que você falou é a mais pura verdade. Muitas pessoas sofreram consequências e têm problemas de saúde até hoje. Olha isso, ó, nessas imagens você vê. Você imagina toda esta poeira, esses restos, né, da destruição. Isso foi espalhado, se espalhou pela ilha. A ilha foi fechada. Eu acompanhei suas reportagens esses dias, Evelyn. Aliás, belíssima cobertura. Parabéns, minha amiga. Porque você imagina essa ilha completamente fechada. Uma coisa que eu converso com as pessoas, quando eu mudei para lá, o pessoal perguntou, mas você morava na ilha? Eu falei, sim, eu morava na ilha por causa do 11 de setembro. Porque como a ilha é fechada numa situação como essa, e a partir do 11 de setembro, infelizmente, né, Evelyn, a gente vive constantemente, permanentemente, com o medo de que isso aconteça de novo. Então eu morava em Manhattan, eu morava a 2 quadras de onde você está, eu morava na ilha justamente porque você não sabe, se algo assim acontece, os túneis são fechados, as pontes são fechadas e hoje, infelizmente, o mundo ainda vive com este medo. Eu imagino que hoje haja um reforço gigantesco de segurança em Nova York, né, Evelyn? Com certeza, segurança 100% reforçada em todos os lugares por onde a gente passa, a gente vê forças de segurança, mas Nova York também tem todo um esquema de vigilância, você conhece bem, que não está visível, né, aos nossos olhos. Então, existem câmeras por todos os lados, pontos de monitoramento em todos os lados, realmente a segurança está totalmente reforçada por aqui e deve continuar reforçada, viu, Zucatelli, pelos próximos dias. A gente sabe que hoje a gente tem uma presença muito ostensiva
intensiva aqui, também de seguranças pessoais, além das forças de segurança da cidade de Nova York, do FBI, mas forças de segurança pessoais também, né, de todas as autoridades que estão reunidas aqui para essas homenagens que acontecem às vítimas aqui na região do World Trade Center. E foi bem o que você falou, né, Zucatelli, tem todo esse trabalho de reconstrução que levou muito tempo e essa região, independente do dia, independente de ser hoje, o dia 11 de setembro, 20 anos dos atentados, essa região é uma região permanentemente cercada de muita segurança depois de todo esse processo de reconstrução que foi feito aqui. Evelyn, eu estou acompanhando as imagens, a gente está vendo toda essa cerimônia, e claro que isso vai continuar e imagino que também há cerimônias marcadas para Washington por conta do Pentágono e também para o local onde o avião caiu. A gente está vendo algumas imagens, eu acho que do Joe Biden agora, inclusive. Tem muita coisa para acontecer hoje ainda, né, Evelyn? Tem sim, muita coisa para acontecer. Aqui em Nova York, as cerimônias aconteceram bem cedinho, então elas já estão quase terminando, Zucatelli. Mas nesse momento tem cerimônia acontecendo na Pensilvânia, onde aí, né, os 40 passageiros e tripulantes do voo 93 acabaram lutando contra os terroristas no avião, nos ares daqui do país, e por isso esse avião acabou caindo num campo aberto lá na Pensilvânia. Então acontece uma cerimônia lá nesse momento com a presença do presidente Joe Biden e do ex-presidente George W. Bush, e depois acontece uma cerimônia lá no Pentágono, como você disse, a sede do Departamento de Defesa americano, que fica ali no estado da Virgínia, bem coladinho com a capital Washington. Então, essas cerimônias vão acontecer ao longo de todo o dia e ainda hoje, durante a noite, tem mais uma homenagem destacada que vai acontecer aqui em Nova York, que você também conhece bem, que é uma cerimônia muito bonita, que é quando eles ligam 2 tonéis de luzes bem grandes, né, que sobem assim pelos céus daqui de Nova York, bem pertinho de onde antes existiam as Torres Gêmeas. Então, são 2 feixes de luz azuis muito bonitos, representando as Torres Gêmeas, que são acendidos logo quando anoitece aqui nos Estados Unidos, aqui em Manhattan, e aí essa luz pode ser vista de qualquer lugar da ilha e das cidades aqui ao redor. Bom, olha, você falou, agora a gente está vendo, viu, Evelyn, agora que você descreveu para a gente está vendo exatamente a imagem do Joe Biden no local. Então a gente está dividindo a tela com você, a imagem aí de Nova York, da leitura dos nomes, e a imagem do Joe Biden lá no local onde esse avião foi derrubado pelos passageiros que evitaram uma outra tragédia, né? Porque o foco dos terroristas nesse avião era o Congresso americano e eles conseguiram evitar. Como você bem disse, né, Evelyn, pessoas que tiraram a própria vida para salvar outras, né? Foi aquela... E como muitos outros, como os bombeiros, eu estou vendo o número ali atrás de você, né, dos 343 bombeiros mortos. Eu gravei neste Memorial dos Bombeiros, foi uma das matérias que mais me marcaram, porque um dos responsáveis, né, o Ian, que é um dos responsáveis, ele tirou o corpo do filho dele dos escombros. Isso é um negócio assustador, né? Ele bombeiro, os filhos bombeiros e tantos outros que lutaram, que perderam as suas vidas para salvar outras. Evelyn, eu só posso te agradecer, obrigado por essa cobertura, por essas reportagens tão importantes que você fez. Tem microfone aberto para você aqui, minha amiga. Até o final do balanço, estamos ao vivo, eu tenho certeza que terá reportagem lindíssima também nestas homenagens tão importantes hoje no Jornal da Record. Parabéns pela cobertura, Evelyn. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Bom, a Evelyn vai continuar por lá. Depois, claro que você vai acompanhar outros temas e outras reportagens que ela vai fazer ainda hoje no Jornal da Record. A gente vai continuar falando desse assunto, porque essa história que eles falam é muito séria. O never forget, jamais esquecer, né? Porque você não pode esquecer para evitar que isso aconteça de novo. Tem um trechinho da reportagem, o pessoal separou aqui, que eu fiz. Pode colocar com áudio. 343 bombeiros morreram nos ataques de 2001. Isso sem contar os que ficaram doentes e perderam suas vidas nos meses e anos seguintes. Este memorial é uma homenagem a eles e a todas as outras vítimas. Uma maneira de não deixar o mundo esquecer. Que é o never forget, que eles falam. Essa imagem aqui, mostra aquela imagem para mim que estava lá, a última, que é o finalzinho desse vídeo, que tem aquela roupa do bombeiro que você viu. Aquilo ali é o uniforme, gente, de um rapaz que foi retirado dos escombros do World Trade Center pelo próprio pai, infelizmente sem vida. O pai tirou o corpo dele. E é por isso que a gente não pode esquecer. O mundo mudou para pior, então a gente tem que olhar o mundo com muita fé, olhando para frente, para que coisas assim não aconteçam. Com menos preconceito, sem nenhum preconceito, porque a gente não falou sobre isso,
mas os muçulmanos em Nova York, que não tinham nada a ver, absolutamente nada a ver com a história, né? Não eram os terroristas, mas também foram vítimas de preconceito. A gente fez reportagem sobre isso, eu fiz aqui no Jornal da Record. Então, respeito pela vida, respeito pelo próximo, é isso que a gente quer. E fé num futuro melhor.